Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser sobre as diversas técnicas para realização de exames parasitológicos de fezes, tá bom? Espero que vocês gostem da aula, deixem o seu like, o seu comentário. Eu vou compartilhar a tela com vocês para iniciarmos a nossa aula. Bom, então, como eu falei anteriormente, a nossa aula de hoje é sobre as diversas técnicas parasitológicas de exames de fezes. Para a realização dessas técnicas, é muito importante que o profissional da área da saúde ele utilize os equipamentos de proteção individual, são os chamados EPIs, como, por exemplo, jaleco de manga comprida, luva, sapato fechado e máscara. Lembrando que o cabelo, deve estar preso e evitar o uso de acessórios. Além dos EPIs, se faz necessário também a utilização de materiais como lâminas, vidrarias, Becker, tubo de ensaio, Erlenmeyer, água destilada, que é uma água livre de qualquer contaminação, lamínula, Lugol, que é o corante, e o microscópio óptico, que é de fundamental importância para a visualização das formas parasitárias. Bom, então o exame parasitológico de fezes, ele é muito importante porque as parasitoses intestinais no Brasil ainda é alta. A giardíase, por exemplo, ela comete cerca de 30% da população e a amebíase na região sul e sudeste tem uma variação, na prevalência de 2,5% a 11%. Além disso, são métodos, baratos, não invasivos e de fácil execução. As fases do exame parasitológico de fezes envolvem a solicitação do exame pelo médico, a orientação para a coleta, o transporte para laboratório, o armazenamento e cadastramento da amostra fecal. O paciente ele tem participação ativa na coleta e na conservação das amostras. Então, o paciente ele precisa evacuar em um local limpo e seco, um recipiente geralmente nesse formato. As fezes no vaso sanitário e no chão, elas devem ser desconsideradas, descartadas. As fezes, então, devem ser transferidas para esse frasco próprio ou já coletadas nele. E nesse frasco vai ter a identificação do paciente, como nome, idade, data, consistência das fezes, se são fezes sólidas, diarreicas, e a hora da coleta. Esse é um exemplo de uma ficha de identificação que o paciente ele pode preencher ela, tá? Com todas as informações a respeito daquela amostra biológica. Quando o atendente ou o profissional da área da saúde recebe essa amostra no laboratório, é importante que algumas informações sejam colhidas desse paciente, como, por exemplo, se naquelas fezes tem muco, tem sangue, tem pus ou tem outro elemento estranho. Então, por isso a importância da pessoa, observar as suas próprias fezes. Existe a coleta das fezes em recipientes sem conservantes, então a remessa para o laboratório ela precisa ser imediata. Essas fezes precisam ser mantidas em baixas temperaturas, de 5 a 10 graus Celsius, e a análise dessas fezes precisa ser rápida, para evitar o processo de putrefação. As fezes coletadas com conservantes, o paciente recebe do laboratório o frasco contendo esse conservante, não tem necessidade da remessa imediata para o laboratório e não precisa ser mantida em baixas temperaturas e não há necessidade de uma análise rápida, porque o conservante estará fazendo o seu papel, que é conservar aquela amostra biológica. Bom, então os principais conservantes são o formol a 10%, ele vai conservar por mais de um mês ovos, larvas, cistos e oocistos. O MIF, que é mercurocromo, iodo
e formaldeído. Então, ele conserva ovos, larvas, cistos e oocistos. Ele tem essa coloração laranja, tá? E o SAF, acetato de sódio, ácido acético e formol, que vai conservar cistos e trofozoítos de protozoários em fezes formadas ou diarreicas. Existem exames, né, que são necessários para determinados parasitas, a coleta de amostras múltiplas, porque tem parasitas, né, que têm um processo de eliminação intermitente de formas parasitárias. Então, por exemplo, para a giardia, que é um protozoário, solicita-se a coleta de 3 amostras em dias alternados. Chamado, então, de amostra seriada. Também tem médico que vai solicitar o paciente coletar no mesmo frasco várias amostras e misturá-las, tá? E homogeneizá-las. No caso das amostras seriadas, são coletadas em frascos separados e o exame parasitológico de fezes é realizado separadamente em cada amostra. Porque no caso da giardia, o indivíduo ele pode eliminar cistos, né, um dia e não eliminar no outro. Então, para não correr o risco de dar um resultado falso negativo, solicita-se então a coleta de mais de uma amostra do mesmo paciente. O objetivo do exame parasitológico de fezes é diagnosticar os parasitos intestinais do homem através da pesquisa das diferentes formas parasitárias que são eliminadas nas fezes. Quando essa amostra chega no laboratório, o profissional da área da saúde que vai analisá-la, ele precisa, num primeiro momento, fazer a análise macroscópica daquela amostra, tá? Então, ele deve analisar a consistência das fezes, o odor, a presença de elementos anormais e de vermes adultos. Após a análise macroscópica, o indivíduo vai fazer, então, a análise microscópica, que permite a visualização de ovos ou larvas de eumintos, cistos, trofozoítos ou cistos de protozoários. Dentre as diversas técnicas parasitológicas, né, microscópicas, existe as técnicas que são chamadas de quantitativas, que elas fazem a contagem de ovos nas fezes, avaliando a intensidade do parasitismo, e técnicas qualitativas, que elas identificam apenas a presença ou ausência das formas parasitárias. Geralmente, o mais importante é o teste qualitativo, ou seja, identificar apenas a presença ou não daquele parasita ali naquela amostra. Bom, então, a primeira técnica é o exame direto a fresco. Então, coloca 2 a 3 gotas de salina a 0,85% em uma lâmina de microscopia. Pega, então, um palito de madeira ou um suave, toca a amostra fecal em várias partes e transfere uma pequena porção para a lâmina. Espalha as fezes fazendo um esfregaço fino, cora com o Lugol e observa-se no microscópio no aumento de 40 vezes. Nesse exame, pode-se observar ovos, larvas, cistos ou cistos maiores e trofozoítos em fezes recém-emitidas. Só que esse exame ele tem alguns problemas, como a baixa sensibilidade, o excesso de detritos que podem, né, mascarar os resultados, e ovos, larvas, cistos e oocistos de tamanhos maiores poderão ser detectados quando presentes em quantidades maiores. Aqui foi um trabalho publicado, né, que utilizou esse método, então, intitulado como Sensibilidade de Métodos Parasitológicos para o Diagnóstico das Enteroparasitoses em Macapá. Então, foi utilizado um dos métodos, né, foi o método direto a fresco, que apresentou uma positividade de 40,7%. O segundo exame que eu vou comentar com vocês é o HPJ, ou sedimentação espontânea, ou método de Hoffman, Pons e Jenner, tá? É uma técnica considerada geral,
e que tem uma abrangência muito boa, tá? Então, geralmente, essa técnica ela é realizada nos laboratórios. Não existe uma técnica só que vai abranger todos os parasitas, tá? O que geralmente acontece é fazer o HPJ, que é uma técnica mais geral, e caso o médico solicite, é realizado, então, uma técnica mais específica, tá? Então, essa técnica funciona da seguinte maneira. A profissional da área da saúde, né, vai pegar de 1 a 3 gramas daquela amostra que chegou no laboratório, vai transferir para um becker de vidro, vai colocar água destilada, vai macerar, homogeneizar e vai filtrar em um cálice com peneira e gás. Esse filtrado, então, vai completar o cálice com água destilada e vai aguardar por 24 horas em média. Após esse período, né, vai coletar então uma gota do sedimento e vai transferir essa gota para uma lâmina. Vai pingar sobre a gota da amostra o Lugol e colocar a lamínula e observar no microscópio óptico. Aqui foi um trabalho também publicado que utilizou o método HPJ para diagnosticar uma protozoose, né, a giardíase humana. Então, essa técnica ela foi utilizada nesse trabalho. Aqui foi outro trabalho que também utilizou o HPJ para investigar parasitos intestinais em crianças, né, de escolas de periferia de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Aqui foi outro trabalho que também utilizou essa técnica para observar a prevalência de Giardia lamblia, que é um protozoário, em pacientes atendidos pelo Serviço Público de Saúde da região sudeste de Goiás, no Brasil. A terceira técnica é o método de Mifsud ou de Blagg, chamado também de sedimentação por centrifugação. Então, inicia-se da mesma forma do HPJ, né, macerando, pegando de 1 a 3 gramas das fezes, macerando, misturando com água destilada e filtrando em um cálice. Só que agora vai pegar o filtrado, vai colocar em um tubo Falcon de 15 ml, vai acrescentar de 4 a 5 ml de éter, vai então centrifugar, vai eliminar o sobrenadante e vai coletar uma gota do sedimento, colocar sobre a lâmina, pingar o Lugol, colocar a lamínula e observar no microscópio óptico. Esse foi um trabalho publicado na revista de Patologia Tropical, que intitulado como Enteroparasitos em Escolares do Distrito Águas do Miranda, município de Bonito, no Mato Grosso do Sul. Nesse trabalho, então, foi utilizado a metodologia de Mifsud. O método de Ritchie, ou formal éter, ele tem o mesmo princípio do método anterior. A diferença é que neste vai ser, então, utilizado como conservante o formol a 10%. Então, esse foi um trabalho, né, publicado que utilizou a técnica de Ritchie ou formal éter. O método de Faust, ou centrífugo flutuação em sulfato de zinco, é uma técnica muito usada para pesquisa de cistos de protozoários, tá? Principalmente no caso da giardia. Então, como que ele é feito? Pega de 1 a 3 gramas das fezes, coloca em um becker de vidro, coloca água destilada, macera, homogeneiza, filtra no cálice com a peneira e a gaze. Esse filtrado, então, é colocado em um tubo de centrífuga e ele vai ser centrifugado. Após a centrifugação, o sobrenadante, né, que é o líquido superior, ele é descartado. Coloca-se água destilada novamente, mistura com o sedimento e faz uma nova centrifugação. Após a amostra ser centrifugada, o sobrenadante será descartado. Coloca-se, então, o sal, que é o sulfato de zinco,
mistura com o sedimento e centrifuga novamente, tá? E coloca o sal até a borda do tubo. Aguarda-se em torno de 5 a 10 minutos. E aí você vai coletar a gota do sobrenadante, da superfície. Todos os métodos que eu comentei com vocês até agora, coletava-se a gota do sedimento. Essa técnica ela é diferente. Você coleta a gota da parte superior, da superfície. Por quê? Porque esse líquido é o sal e os cistos de protozoários, eles se tornam menos densos nesse sal. Por isso, tem que ser coletado a parte de cima, tá? Coleta-se uma gota dessa parte superior, coloca na lâmina, coloca uma gota de Lugol por cima, a lamínula e observa-se no microscópio óptico. Ele deve ser feito para poucas amostras, porque no sal, esses cistos, né? O meio ali daquele sal é mais concentrado em soluto. Então, por osmose, esse cisto pode perder água e vir a murchar e ser destruído. Então, nesse caso, daria um resultado falso negativo. Então, o material tem que ser feito para poucas amostras e examinado de uma forma rápida. Esse foi um trabalho que nós publicamos, né? Que nós utilizamos essa técnica de Faust. O título desse trabalho foi Prevalência e Fatores de Risco para Protozoários Intestinais em Idosos Residentes em Instituições de Longa Permanência para Idosos no Sudeste brasileiro. Então, nós analisamos idosos, manipuladores de alimentos e profissionais da área da saúde que trabalhavam nessas instituições. Fizemos, então, o método, né, de Faust para 3 amostras de cada indivíduo em dias alternados. E foi possível, então, identificar os protozoários intestinais como Giardia duodenalis. O método de Berman-Moraes ele é muito usado para identificar larvas de estrongiloides estercorales. Então, é um método somente realizado com fezes frescas, formadas ou pastosas, preferencialmente colhidas no mesmo dia. Fezes diarreicas ou colhidas em conservantes não são utilizadas. Essa técnica utiliza uma vidraria ali que vai ser adicionado água morna, tá? E as fezes serão colocadas, tá? Em contato com essa água morna. Por quê? As larvas, elas têm tropismo, têm atração por essa água morna. Caso tenha alguma larva ali naquelas fezes, essa larva vai para a água morna e quando essa mangueira for aberta e a água cair ali no becker, as larvas também cairão junto com essa água e é possível visualizá-las dessa maneira. Esse foi um trabalho que usou, então, a metodologia de Berman-Moraes para identificar parasitas, larvas, né, na areia de praias da orla marítima em Maceió. Um outro método é o método de Catu-Catz. Esse método, né, sobre um papel, as fezes, então, são colocadas sobre uma tela e essa amostra ela é então filtrada com essa tela de metal. Parte dessas fezes são transferidas para um papel que tem um orifício e que está sobre a lâmina. Então, esse orifício ali vai ser preenchido com as fezes. O papel é retirado, ficando na lâmina somente a bolinha com as fezes. Por cima dessa bolinha com fezes é colocado um papel celofane que estava embebido em verde malaquita. Então, é macerado aquelas fezes ali para fazer uma homogeneização delas e será observado no microscópio óptico. Esse foi um trabalho, né, publicado utilizando o método de Catu-Catz. Então, fatores associados à ocorrência de parasitoses intestinais em uma população de crianças e adolescentes. Então, nesse trabalho, a técnica foi a de Catu-Catz.
Não é possível, nessa técnica, utilizar fezes diarreicas. Cistos de protozoários não são visualizados. Ele é indicado para ovos de Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura e ancilostomatídeos. Esse método, que é o método de Graham ou da fita gomada, ele não é utilizado com fezes, mas eu quis trazê-lo porque ele vai ser indicado para diagnóstico de enteróbios vermiculares e de tênia. Como que essa técnica é realizada? Então, pega-se, né, de 8 a 10 centímetros de durex, a parte que cola fica pro lado de fora da lâmina, e essa lâmina vai ser colocada várias vezes na região anal, perianal ali, para coletar possíveis ovos que estejam naquela região. Toda a extensão do durex vai ser lida no microscópio óptico. Então, esse foi um trabalho que nós realizamos, prevalência de parasitas intestinais nas dependências de uma instituição prisional. E nós, para realizarmos esse trabalho, nós utilizamos a técnica, né, de fita gomada ou método de Graham. Então, nós colocamos essa fita em vários locais do ambiente, né? Colamos em vários locais, na cantina, nos vasos sanitários, no bebedouro, no pátio, e foi possível identificar ovos, né, de Ascaris lumbricoides ali, presentes em alguns locais. Então, essa é uma imagem de um dos ovos que nós encontramos no ambiente daquela instituição prisional. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Deixem os seus comentários, as suas dúvidas, tá bom? Qualquer coisa eu estou à disposição. Um abraço e até mais.